Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Quem pode contar todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito? Quem pode louvá-lo como Ele merece? Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Lembra de mim, ó Senhor, quando abençoares o teu povo, e quando o libertares, liberta-me também a mim. Deixa que eu veja o teu povo progredir e que eu tome parte na felicidade da tua nação, na alegria daqueles que pertencem a ti. Nós temos sido maus e perversos. Pecamos como os nossos antepassados pecaram. No Monte Sinai, os israelitas fundiram um bezerro de ouro e adoraram aquele ídolo que haviam feito. Trocaram a glória de Deus pela imagem de um animal que come capim. Eles esqueceram de Deus, o seu Salvador, que havia feito coisas maravilhosas no Egito. Que coisas extraordinárias Deus fez ali! Que coisas espantosas fez no Mar Vermelho! Depois Deus disse que ia destruir os israelitas. Porém Moisés, o seu servo escolhido, enfrentou Deus e não deixou que a sua ira os destruísse. Sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honre e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. És o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador.
O Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Mas se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, o Senhor, falei. Só tem vida a minha alma em teu amor, com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Em toda viva chama, em meu peito bem sem fim, eu te adoro sempre em todo, ó Jesus, habita em mim. Ouçamos a boa nova. Pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que pelo nome de Jesus Cristo perdoa nossos pecados. Amém. O amor de Deus, que nos livrou do pecado, também nos une como irmãos, para vivermos para Ele. Louvemos ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mas temivelmente
Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Oração por iluminação. Todos. Senhor, abre nossos corações e mentes pelo poder de Teu Espírito Santo, para que, enquanto as Escrituras estão sendo lidas e a Tua palavra proclamada, possamos ouvir com alegria o que Tu nos dizes hoje. Por Cristo Jesus é que pedimos. Amém. Leitura do Antigo Testamento. Êxodo 32, versículo 1 ao 14. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Arão lhes disse: Tirem os brincos de ouro que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: Povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: Amanhã haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como ofertas de paz. Depois o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem. Fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram, e lhe ofereceram sacrifícios. Estão dizendo que estes são os deuses deles, os deuses que os tiraram do Egito. Eu conheço este povo e sei que é muito teimoso. Agora não tente me impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre esta gente e vou acabar com eles. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. Porém, Moisés fez um pedido ao Senhor, seu Deus. Ele disse: Ó Senhor, por que ficaste assim tão irado com o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e força? Por que deixar que os egípcios venham a dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-lo nos montes e destruí-lo completamente? Não fiques assim irado. Muda de ideia e não faças cair sobre o teu povo essa desgraça. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Lembra do juramento que fizeste de lhes dar tantos descendentes quantas estrelas há no céu. Lembra também que prometeste que darias aos seus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles para sempre. Então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Leitura do Novo Testamento. Filipenses, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 9. Meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Evódia e Sintique, peço, por favor, que procurem viver bem uma com a outra,
como irmãs na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida, que pertence a Deus. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações, e o Deus que nos dá a paz estará com vocês. A Deus Supremo Benfeitor, anjos e homens deem louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito glória dai. Amém. De novo, Jesus usou parábolas para falar ao povo. Ele disse: O reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: Digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos, e tudo está pronto. Que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a fazenda e outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou seus empregados e disse: A minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons como maus. E o salão de festas ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa e perguntou: Amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: Amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora, na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo: Pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Nesta parábola que Jesus apresenta às pessoas, ele traz a ideia de que o reino de Deus é semelhante a uma festa de casamento. O reino de Deus é uma festa para a qual Deus convida a todos sem impor condições. Quando olhamos para esse texto, sobretudo entendendo o seu significado dentro do Evangelho de Mateus,
que é um dos evangelhos que focam principalmente na universalidade da mensagem do reino de Deus, e que em Mateus aparece sempre apresentada como o reino dos céus, como uma forma de não se referir diretamente a Deus, nós encontramos nessa parábola a ideia de que o reino de Deus é uma dádiva, totalmente uma dádiva. Aqui nós percebemos que o caráter de graça do reino de Deus difere de maneira impressionante do caráter de mérito que nós encontramos em todo tipo de religiosidade humana. E com isso nós estamos afirmando que o reino de Deus não é uma religião alternativa, ele não é uma religião. Porque ele não está baseado naquilo que toda religião se baseia, a ideia de que precisamos fazer alguma coisa para fazer com que Deus ou a divindade nos ajude, nos abençoe ou coisa do tipo. O reino de Deus é apresentado nessa parábola como sendo totalmente uma dádiva. A interpretação mais tradicional desse texto e dessa parábola afirma que Israel era o povo escolhido e que ele deveria, como povo escolhido de Deus, como povo de Deus, revelar aquilo que Deus queria para toda a humanidade. E, portanto, na interpretação tradicional desse texto, o que nós encontramos é a ideia de que Israel teve a sua chance, teve a sua responsabilidade, mas não foi capaz de revelar aquilo que Deus queria para as nações. Mas não podemos nos esquecer que também Israel havia sido escolhido por graça. Não havia nada no povo de Israel para que ele fosse escolhido em detrimento de qualquer outro povo. Pelo contrário, quando você olha para a história de Israel, você vai encontrar uma quantidade imensa de eventos em que aquele povo, escolhido por Deus, por causa da graça de Deus, abandona a Deus e vai atrás de outros deuses. Isso revela que a ação de Deus em chamar, em vocacionar e mesmo em escolher o próprio Israel é feita pela graça. O que essa parábola traz de novidade é que agora, diferente do que aconteceu com Israel, agora outros povos também se tornam privilegiados. E temos aqui aquela ideia que está presente em todo o Evangelho de Mateus, de que o Evangelho é universal, é para todas as pessoas, é para todos os povos. Agora os outros povos também se tornam privilegiados. O convite passa a ser universal, portanto, todos são alvos da mensagem. E a única barreira para a entrada no reino é a recusa dos próprios convidados. E aí, quando você olha para essa parábola e a maneira como Jesus constrói essa história dentro da parábola, você vai perceber que só eles mesmos, os convidados, é que podiam excluir a si mesmos. E essa é a ideia nova nessa parábola e nessa compreensão que Jesus traz de que o Evangelho, a mensagem do reino de Deus, agora tem como alvo todas as pessoas. É claro que assim como eles podiam rejeitar o convite, eles também podiam aceitar o convite. E aceitar o convite também tem consequências. Significa aceitar agora, pela mensagem proclamada por Jesus Cristo, uma outra realidade. Ou seja, o que acontece é que o sujeito alcançado pela mensagem do reino de Deus, agora precisa mudar de um mundo para outro, trocar de mundo, precisa viver uma outra vida, precisa adotar um outro conteúdo de vida, ou, se você preferir, precisa viver a vida numa outra direção. No reino de Deus, a realidade é essa: aqueles que se colocam contra ele não fazem parte dele, mas aqueles que o aceitam
precisam entender que agora estão adotando uma outra forma de viver. E essa atitude de escolher o reino, de aceitar o reino, além da consequência de agora fazer parte dele e agora ter uma nova realidade, uma nova vida, explica o versículo mais complexo dessa parábola, que é o versículo que se refere àquela pessoa que estava ali, mas estava com a roupa errada, que não estava vestido para a festa. E o significado disso é o seguinte: no reino de Deus não cabe mais gente com a velha roupa, ou seja, a roupa de uma vida voltada para si mesmo. Se você voltar a alguns textos anteriores a esse, alguns capítulos atrás, você vai encontrar Jesus dizendo: se alguém quer ser meu seguidor, deve negar a si mesmo, ou seja, deve abandonar os seus próprios interesses e vir e seguir o meu exemplo. E é exatamente isso que significa largar a velha roupa, a vida que era voltada para si mesmo, porque no reino de Deus não vale mais a preservação dos valores deste mundo. Não valia na época de Jesus, nos valores que o mundo cultivava naquela época, e também não vale na nossa época, nos valores que o nosso mundo atual valoriza, destaca e premia. Faz parte da sala de banquete a roupa não da vida antiga, mas a roupa do amor a Deus e do amor também a todos os outros convidados, da comunhão com Deus e também da comunhão com todos os outros convidados, por mais diferentes e estranhos que eles possam ser. Não sei se você percebeu, mas o texto fala que o convite passa a ser estendido a todos, aos bons e aos maus. E essa é uma distorção muito comum no nosso tempo. As pessoas acham que não podem ter nenhum tipo de contato e de comunhão com quem não é bom como ele, quando na verdade o texto está dizendo que no reino de Deus é preciso vestir essa nova roupa, a roupa do amor a Deus e do amor a todos os que estão conosco nessa mesma caminhada, ainda que sejam os bons, ainda que sejam os maus. Não querer pôr roupa nova na sala de banquete significa querer aceitar a graça de Deus, mas ao mesmo tempo querer continuar a viver a velha vida voltada para si mesmo. Isso não é admissível no reino de Deus. Isso não pode acontecer e por isso esse trecho da parábola nos torna impactados por causa daquilo que ele nos mostra. É preciso que nós percebamos nos nossos dias que, assim como esse texto nos apresenta, Israel escolhido por graça para ser aquele que levaria a mensagem de Deus para todos os povos, na nossa época, depois da vinda de Cristo, é a igreja que assume essa função. Mas é preciso que nós tenhamos muito cuidado para não nos tornarmos obsoletos, como Israel se tornou, porque assim como eles rejeitaram a proclamação, primeiro de João Batista e depois do próprio Jesus Cristo, nós também podemos, na nossa época, nas nossas comunidades de fé, reprisar ideias que fazem parte muito mais da prática religiosa do que do reino de Deus, sob pena de ficarmos obsoletos como Israel ficou. Não cabem mais nas comunidades de fé do nosso tempo defender que as pessoas devem se armar, devem adquirir armas em vez de se amar. Isso é inadmissível numa comunidade de fé. Na nossa época, a igreja se torna obsoleta quando ela defende a violência como forma de fazer prevalecer a sua opinião. E não se engane, há muito evangélico, há muito cristão hoje achando que a sua maneira de ver a realidade não só é a única, não só é a correta, mas que as pessoas têm que suportar a sua visão de mundo. Quando essa violência se torna
uma prática comum nas comunidades de fé e em relação às outras pessoas, então nós estamos defendendo algo que é contrário ao reino de Deus e faz com que a igreja se torne obsoleta como instrumento de Deus. Ao mesmo tempo, a igreja se torna obsoleta quando ela despreza o conhecimento que toda a humanidade tem adquirido durante todos esses séculos, de todos esses milênios, para fazer com que hoje a verdade seja aquilo que chega nas suas mensagens de WhatsApp, que nem se sabe quem fez e nem qual é a base. Quando ela se baseia nessas ideias, que nem sempre são verdadeiras e na maioria das vezes não são, ela está desprezando um conhecimento que foi dádiva de Deus. A igreja se torna obsoleta quando ela admite e incentiva discursos de ódio, principalmente em relação a quem é diferente de nós, a pessoas, a grupos, a raças, a seja o que for. A igreja se torna obsoleta quando ela despreza o cuidado com a natureza. O apóstolo Paulo diz que a natureza e toda a criação geme esperando a libertação que vai vir de Deus por causa daquilo que o homem e o seu pecado têm feito com ela. E quando a gente despreza a natureza que não nos pertence, mas pertence a Deus, nós estamos nos tornando obsoletos, como Israel se tornou ao não obedecer e não conhecer aquilo que Deus queria. A igreja se torna obsoleta quando admite qualquer tipo de discriminação, sem perceber que no reino de Deus só se entra pela graça. E o convite é para todos, para os bons e para os maus. E quero finalizar voltando lá naquilo que eu disse no início da nossa meditação. O reino de Deus apresentado aqui por Jesus é uma festa para a qual Deus convida a todos, sem impor condições. Se não estamos dispostos a viver prioritariamente em função do outro, que é o amor demonstrado em atitudes, então nós não servimos para o reino de Deus. Estamos com a roupa errada, nos tornamos obsoletos como Israel. Que nós possamos olhar para essa parábola contada por Jesus e possamos ter a convicção de que o reino de Deus é dádiva, totalmente dádiva. Entramos nele por causa da graça de Deus, fazemos parte da comunidade de fé por causa da graça de Deus. Não nos tornemos obsoletos, admitindo roupa velha, que não expressa os valores do reino de Deus, mas os valores do mundo em que vivemos. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos e que você reproduza em sua vida e na vida da sua comunidade os verdadeiros valores que Jesus ensinou por meio dos evangelhos. Que Deus abençoe a todos. Amém. Afirmação de fé. Todos. Cremos que Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Cremos que Deus é luz e nele não há treva alguma, e se andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Cremos que Deus é amor e que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Cremos que Jesus é o Filho de Deus, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Cremos que Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Cremos que somos filhas e filhos de Deus e que ele nos deu o seu Espírito. Amém. Adorarmos, Senhor.
Esse é o momento da celebração da Santa Ceia e antes das palavras de instituição, eu gostaria de convidar a todos para uma oração. Oremos. Deus de misericórdia, pelo Teu Espírito Santo, abençoa-nos e santifica-nos juntamente com estas dádivas do pão e do vinho, para que o pão que partimos seja para nós a comunhão do corpo de Cristo, e para que o cálice que bebemos seja para nós a comunhão do sangue de Cristo. E agora nós nos oferecemos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Na Tua misericórdia, aceita nosso sacrifício de louvor e gratidão. Em comunhão com todos os fiéis de todo tempo e lugar, nós Te rogamos que cumpras em nós e em toda a criação o propósito da Tua graça eterna. Por Cristo, em Cristo, na unidade do Espírito Santo, toda glória e honra Te sejam dadas, Pai onipotente, agora e para todo sempre. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e o partiu, como eu faço agora, ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou Jesus o cálice, como eu faço agora, ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Convidamos a todos a participarem conosco da Sagrada Comunhão. Os irmãos podem servir os elementos. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Dispostamente
Recebei a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém.